Eu vou falar rapidamente sobre as abordagens e aplicações práticas, tá? Então, quando a gente tem um entendimento da paisagem pela lente da escala de permanência, a gente pode dividir uma paisagem em 4 áreas. É uma área de captação de água, de chuva, uma área de retenção, uma área de irrigação e uma área de reconstituição, onde você tenta fazer com que aquela água que chegou na parte mais baixa do seu terreno, de alguma forma, por canais ou enfim, volte para que você possa usar ela, né? Nesse caso aqui, a gente mostrando como que a gente pode, em cada microbacia, fazer açudes em sucessão para o uso. E mostrando também como que esse aqui é o mesmo lugar, tá, gente? Só com uma outra maquete. Mostrando também, vocês vão ver aqui, ó, como que a gente pode usar a construção dos açudes, né, e a orientação da curva de nível para projetar estradas, né? E aí a gente projeta estrada normalmente acompanhando as cumieiras, né, ou acompanhando as curvas de nível. De novo, não é em curva de nível, é sendo orientada pela curva de nível, né? E aí, de acordo com a escala de permanência, né, você passou pelo clima, passou pela geografia, definiu todas essas microbacias, definiu as cumieiras, definiu aonde que a água pode ser armazenada, aonde que a água não pode ser armazenada. E aí, logo em seguida da água, você vem com acesso. E a partir do acesso, você vem também com sistemas florestais. Então, aqui já dá para ver nessa maquete aqui como é que as camadas vão se sobrepondo com muita elegância e eficiência. Uma outra coisa bem interessante, assim, que a escala de permanência dá para a gente, é o entendimento do que é uma unidade primária de terreno. A unidade primária de terreno é a área que fica entre uma cumieira e outra e como é que fala? Uma crista principal, né? Então, essa área, ela forma uma microbacia. De novo, povos tradicionais já usavam essa orientação, mas o IOMAS reorganizou isso aqui dentro da escala de permanência, de forma que ele pensava as unidades primárias de terreno de cada propriedade dessa forma. Isso ajuda a fazer subdivisão de cerca, subdivisão de propriedade, entendimento do que da capacidade daquela área para os empreendimentos planejados, né? E adequação desses empreendimentos para aquela área. Então, o entendimento e a leitura da paisagem definindo unidades primárias de terreno facilita e informa muito bem o desenho também. Esse é um trabalho muito bacana que foi feito a partir de uma paisagem real, né, de um relevo real, e tem um desmembramento dele dentro do livro do Regrarians, mostrando exatamente isso, as várias ordens de captação de água no terreno, né, e os vários pontos chaves e subsequentemente as linhas chaves de cada lugar. Né? Então ele foi extrapolando de uma região grande, né? Uma bacia maior, está aqui em torno da cumieira principal, aí vem o que eles chamam de cumieira primária, né? E aí as microbacias que recebem toda essa água, né? Então, essa divisão por bacia, informando a maneira com que a gente desenha. Aí dessa área aqui, ele extrapolou uma dessa aqui, ó. Uma microbacia dessa aqui, que está entre os pontinhos pretos, para cá. Só para ressaltar isso, né? Isso aqui ficou um pouco embaçado, desculpa, isso aqui é um modelo antigo do desenho do livro do IOMAS, né? Onde é a mesma situação. Você tem aqui uma cumieira, né? E aí do outro lado você tem outra. Então, essa área entre a cumieira principal e as duas primárias forma uma microbacia que ele chamava de unidade primária de terreno. Aqui é uma ilustração do livro também do Regrarians, do Darren, com uma digitalização desse desenho do IOMAS, né, dessa ilustração do livro do IOMAS. Ele partiu para mostrar como é que ficaria então os acessos já sendo feitos, mas de acordo com a captação de água, tá vendo? Então aqui já tem os açudes definidos, onde tem uma cela, aonde tem um vale, né? O que você pode colocar de tanque.
Aqui, por exemplo, olha, na parte mais baixa do terreno, você tem um açude maior, né? Para tentar captar o máximo de água possível antes de sair da propriedade. E aqui um catavento jogando essa água lá para cima de novo, para poder usar a água por gravidade para irrigação nos piquetes de pasto aqui, ou enfim, nas unidades de medida de terreno, que foram orientadas pela topografia. Aqui mostrando já com a água, com acesso e com sistemas florestais, a mesma área, para mostrar como é que o desenho pode ser feito com base nisso aqui, né? Por último, e rapidamente, eu queria só falar sobre a aplicação disso na questão do plantio no padrão da linha-chave, né? Porque não é só questão de valas e tal, a gente pode usar as árvores. Uma das abordagens mais comuns do plantio de árvore é o plantio em enquadramento, né? Você tem o grid e aí você vai plantando de forma equidistante. Plantio. Isso é muito comum, reflorestamento de eucalipto, por exemplo, é clássico isso aí, né? O maior aproveitamento de área possível. O problema que você vê aqui é que o comportamento das linhas de árvore influenciam negativamente o comportamento da água no terreno. Então aqui você tem as linhas de curva de nível marcada em vermelho, né? Aí aqui você tem uma outra situação que é você tirar uma linha de curva de nível, né? E aí você fazer a orientação do plantio em curva de nível, que é uma coisa que povos tradicionais já faziam, etc., né? Mas que é muito difícil você fazer para sistema florestal, porque você não tem como fazer paralelo sem sair da curva de nível, a não ser que você tire curva de nível para todas as linhas que você vai colocar. E aí é um trabalhão. Normalmente não é feito assim. Normalmente as pessoas fazem uma curva de nível e planta paralela a ela. Mas quando você planta paralelo à curva de nível, você sai, né, da curva de nível, porque a equidistância horizontal e o relevo não necessariamente combinam, né? E aqui uma abordagem foi um estudo que foi feito por eles criaram um índice de valores para as árvores, para o aproveitamento do espaço, para tudo isso. E esse aqui, por exemplo, é um aproveitamento de plantio na linha-chave. Então, enquanto esse aqui ele não melhora a hidrologia do terreno, né? Ele ignora a harmonização com a topografia, aproveita 100% da área, né? Você tem aqui 11 quilômetros de plantio, né? Em curva de nível, você tem um aproveitamento de 83%. Você tem 9 quilômetros e 300 metros de plantio. Quer dizer, você perdeu muita área de plantio, muita produção, né? E quando você faz a padronização com a linha-chave, né, porque ela tem um elemento geométrico e de equidistância, você vê que você consegue, olha, essa aqui é um microvale, né? Você vai ver que essa curva de nível aqui, ó, né? A árvore foi plantada, a linha de árvore foi plantada acima dela, ou seja, tá em relação ao nível do mar. Essa linha de árvore que está mais alta aqui do que ela está aqui, ó. Ou seja, a gente consegue criar com as linhas de árvore uma redistribuição de água no relevo, tá? Então, a parte mais alta possível de uma microbacia informa, né, ou guia a água para uma área mais baixa, numa cumieira, que seria uma área do terreno normalmente desidratada. E nesse caso, a perda de produtividade é só de 4%. Ao invés de ter 11, cento e pouco, você tem 10 quilômetros, 700 e tanto de aproveitamento de área. Só que nesse caso, você tem 4% de perda de área para plantio, mas você tem uma melhoria de hidrologia no terreno. Então, é uma das aplicações. Aqui é a área, aqui, de novo, uma foto de longe, mostrando isso, né, que você vem da microbacia, do microvale, para a cumieira, né? Mostrando esse caimento. Aqui é uma forma que eu usei para explicar para as pessoas quando eu estava fazendo isso aqui, como é que funciona. A parte mais baixa da cumieira em curva de nível, marcada aqui com uma fita em laranja, né? E a partir dessa linha guia de cumieira aqui e dessa linha de curva de nível, a gente a gente tira as linhas paralelas
no padrão da linha-chave. E aí, nos casos dos sistemas florestais, a gente tem essa sobreposição, né? Porque eles têm a melhoria da hidrologia por conta do comportamento das árvores, dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, né? E a barreira de raiz também, quando você planta a linha densada, o próprio plantio de um corredor de árvore serve de barreira e de melhoria do solo. Então, a gente tem essa função sobreposta aí, quando você usa o sistema florestal em padrão de cultivo da linha-chave, você está sobrepondo essa melhoria dessas funções, né? Que é de captação e redistribuição da água, de melhoria do solo e de aproveitamento de área para os sistemas florestais. De novo, eu falei rapidamente para vocês no começo, né? Existe um engano conceitual que foi perpetuado pela literatura da permacultura de que o ponto-chave seria o ponto de inflexão entre uma paisagem côncava para convexa. E, na verdade, ele não é isso, né? É onde a paisagem deixa de ser propensa à erosão e passa a ter acúmulo, passa a ter deposição de sedimentos. Um outro engano conceitual é de que a gente tem uma linha-chave que ela passa de um microvale para o outro. Isso também não é real. A gente pode ter linhas que a gente junta por conta do desenho que a gente fez, do planejamento que a gente fez, mas a linha-chave, ela para antes desse elemento do relevo deixar de ser microvale e passar a ser cumieira, tá? Pela questão da definição geométrica mesmo, porque aquela questão da função da água, né? Então, essa é a linha-chave e ela para antes do microvale virar cumieira, tá? Então, você tem o ponto-chave e a linha-chave que para aqui. A capacidade que a gente tem de ligar uma linha na outra através de uma vala ou através de um sistema florestal ou o que seja, não faz dessa linha contínua uma linha-chave inteira. A linha-chave, por definição do IOMAS, ela é só a parte que fica dentro do microvale. Tem algumas coisas, já tem alguns artigos novos sobre a escala de permanência no site do Impacto Positivo, e tem esse artigo aqui também que é muito bom, que são os 8 princípios para a coleta de água de chuva. Muito bacana, todos são complementares e ajudam a gente a planejar as propriedades. No canal do YouTube tem alguns vídeos falando sobre a linha-chave, explicando algumas coisas nesse sentido. Inclusive, eu estou soltando alguns vídeos com o Darren em inglês, alguns já estão legendados e outros eu vou ter que legendar depois. Se tiver alguém aí a fim de trabalhar com legenda, me fala, porque eu estou disponibilizando os vídeos de entrevistas que eu fiz com conteúdo, mas eu não tenho tempo para fazer legenda. Caso alguém queira se voluntariar aí para estudar isso e ter a supervisão da legenda feita por mim aí, a gente fazer esse projeto em conjunto, já tem uma pessoa fazendo comigo, mas quanto mais gente, melhor. E com isso, eu vou encerrando aqui, vou abrir para a gente bater um papo e tentar tirar dúvidas.